Continuando aí, pessoal, aula de Geografia de Rondônia, Geografia Regional, né? Vamos estudar sobre relevo. Relevo, matéria muito importante, né? Vou colocar aqui relevo. Relevo. Relembrando aí na última aula, né? Que o relevo da região aqui pode ser dividido aí em 4 partes mais importantes, né? Planície amazônica, encosta setentrional do Planalto Brasileiro, Chapada dos Parecis e Vale do Guaporé-Mamoré. Então vamos lá. Planície amazônica, né? Planície amazônica, ela se estende do extremo norte, nos limites com o Amazonas, né? Até as direções sul e sudeste, quando encontra a Chapada dos Parecis e encosta setentrional do Planalto Brasileiro. Eu já vi umas questões, acho que foi no CFS 2009, isso mesmo, que tratava sobre essa questão da localização do município dentro de qual região do relevo que estava, né? Então, o que pode cair sobre relevo? O assunto mais importante sobre relevo, claro que tem que ler tudo, mas o mais importante tipo de solo, algumas características do solo, arenoso, argiloso, alguma coisa assim, né? Ou lajeado, tal. E altitude, isso é muito importante, né? Tipos de solo e altitude, você sabendo fazer esse link aí entre o tipo de relevo e essas questões, dá para você identificar aí rapidamente algumas situações de uma eventual questão sobre relevo. Então tá, olha só, planície amazônica, né? Estende do extremo norte, nos limites com o Amazonas, né? Até as direções sul e sudeste, quando encontra a Chapada dos Parecis e encosta setentrional. Depois que eu passar todos eles, eu vou fazer um desenho aqui e nós vamos aplicar em cima do desenho essas informações, né? Então tá, são terras planas e firmes. Isso aqui é interessante, ó. Já fala sobre características do solo, ó. São terras planas e firmes com altitude média, tá de outra cor, né? Entre 90 e 200 metros. 90 e 200 metros. Com relação ao nível do mar, sendo sua constituição morfológica, tipo de sedimento, né? Sedimentos areno-argiloso. Então, indo lá para Ariquemes, como eu falei, né? Você vai verificar nas laterais, aquela terra branca, né? Aquele pasto bem feio mesmo, que ele não é muito fértil. Esse terreno da planície amazônica, ele não é um terreno muito fértil, não é um terreno propício, por exemplo, para a agricultura. Aí tem uma questão aqui, ó, da prova anterior que ela fala sobre a situação lá do Vale do Guaporé. Olha só, a depressão do Guaporé, situada no norte de Rondônia, foi a última fronteira agrícola a ser desbravada pelo processo de colonização. No local predominava a vegetação de cerrado, hoje extinta para dar lugar à pecuária intensiva. Não é verdade, senhores. Na região do Vale do Guaporé, não existe pecuária intensiva. Então tem a resposta ali, está errada, né? Resposta errada. Fala aqui, ó. E outra coisa, vegetação, né, de cerrado. Como poderia ser vegetação de cerrado se Rondônia está inteiramente dentro da floresta tropical amazônica, né? Dentro da Amazônia Legal. Então vamos lá, pessoal. Tipo de terreno, né? Terreno areno-argiloso em superfície e argiloso a certa profundidade. Cavou lá, determinada profundidade, deixa de ser arenoso para ser só argiloso, né? Aí tem aqui o Rio Madeira. Rio Madeira, em seus médios e baixos cursos, né? Médio e baixo Madeira, se encaixa nessa área argilosa, essa área arenosa, né? Por ser um rio novo, ele propicia grande transporte de material no volume de água, né? Um rio de águas barrentas, né? Ele forma grandes alagados nas cheias, né? Grandes alagados, grandes igapós, né? E tem essa característica também aqui, ó, de barreiras argilo-ferruginosas. São os barrancos que tem na região aqui do Médio Madeira, bem altos, os barrancos altos. Você verifica que é meio vermelho, né? Tem até alguns garimpos, né? Em especial um chamado garimpo do Barro Vermelho ou do Barranco Vermelho, né? É um exemplo clássico, né, dessas barreiras, dá em torno de 5 a 10 metros lá, né? E aqui nesses barrancos, o que acontece? Quando o rio enche, a água se infiltra no barranco. Quando o rio baixa, aquela infiltração desce, desbarranca, né? É o chamado fenômeno das terras caídas. Fenômeno das terras caídas.
esse fenômeno das terras caídas tem uma situação interessante. Quando a Pitt Collins fez o primeiro trecho ferroviário, fez trafegar a primeira locomotiva na região amazônica, os engenheiros fizeram a topografia a olho, né? O que aconteceu? Houve esse fenômeno das terras caídas, né? Na primeira curva a locomotiva tombou, né? Primeira curva que teve, ela tombou por conta desse fenômeno aqui das terras caídas, né? Aí, subindo, né, nos médios cursos do Madeira, né? Aí quando ele encontra já aquele terreno pré-cambriano, já na encosta setentrional, né? Aí ele origina as corredeiras, lajeados e cachoeiras. Então, é do médio Madeira a baixo Madeira, né? Todo esse trecho da planície amazônica, mas do médio Madeira a alto Madeira, quando ele encontra aquele terreno pré-cambriano, aquele terreno mais já com rochas mais sedimentadas, né? São as lajes, ele forma lá corredeiras e cachoeiras. Então, essa é uma característica aí do relevo da planície amazônica. Interessante memorizar aí a altitude nem características do terreno. Encosta setentrional do Planalto Brasileiro, né? Mais uma vez aqui a altitude, de 100 a 600 metros, né? Possui colinas, topos planados e morros e também um terreno já mais fértil, né? Mais propício ali à agricultura, mais propício à pastagem, né? Pega aquela região ali, parte do centro, um pouco do centro do estado, ali, vou desenhando o mapa certinho para nós verificarmos. Deixa eu colocar mais um aqui, que vai ser o próximo tópico do relevo. Chapada dos Parecis, né? Chapada dos Parecis. Chapada dos Parecis já faz parte aí do bloco do Planalto Central, né? E temos aí essa característica aí dentro do estado de Rondônia. Então vamos lá. Mais um aqui, né? Chapada dos Parecis. Chapada dos Parecis. Quais as características aqui? A altitude. Olha só. Também chamada, né? Chapada dos Parecis ou Pacaás Novos, né? Pacaás Novos. Se desenvolve na direção noroeste e sudeste e pertence ao sistema do maciço, aliás, ao sistema mato-grossense, do maciço, né? Do maciço central brasileiro. Agora aqui, ó, as altitudes, ó. Com altitude de 600 a 900 metros, com pontos chegando a 1000 metros. 1000 metros. Claro que com relação ao nível do mar, né? Com relação ao nível do mar. A característica aqui também da Chapada dos Parecis, ó, ela é nascente de vários rios, né? Vários rios nascem em suas encostas sul e oeste. Descendo
na direção do rio Guaporé. Então aqui, pessoal, ó, a Chapada dos Parecis, ela entra no estado de Rondônia mais ou menos assim, ó. Faz mais ou menos um meandro assim, ó. É por isso que esses rios vão nascendo nessas encostas aqui, ó, e eles vão fazendo um curso de leste a oeste até alcançar aqui o rio Guaporé, né? Nasce aqui na encosta da Chapada e cai para o Vale do Guaporé. Para cá já tem encosta setentrional do Planalto Brasileiro, lá em cima para esse Amazônico. Mas eu vou fazer um mapa certinho para nós colocarmos essas informações em cima do mapa. Então vamos lá, rio Guaporé, né? Ponto. Mais uma característica importante que pode cair na prova, né? Ela serve de divisória de águas. Divisória de águas. Entre as bacias do rio Jaci-Paraná dos rios Guaporé e Mamoré, do rio Ji-Paraná e do rio Roosevelt. Rio Roosevelt. Então temos lá, senhores, Chapada dos Parecis, né? Ou também chamado de Chapada do Pacaraás Novos. Inclusive temos lá em Guajará-Mirim, né? Na chegada da cidade dá para verificar. Serra do Pacaraás Novos, logo assim à esquerda, para quem está chegando em Guajará, né? Se desenvolve na direção noroeste e sudeste, né? Vai crescendo assim, né? De cima para baixo, pertence ao sistema mato-grossense do Maciço Central Brasileiro, com altitude de 600 a 900 metros. Aí aqui é interessante, ó. Você identifica numa questão qual tipo de relevo, se a questão trouxer a altitude. Como ponto chegando a 1000 metros lá, né? O Pico Jaru. Pico Jaru é o ponto mais alto do estado de Rondônia. Lá, 1000 metros de altura e para mais, né? Vários rios nascem em suas encostas, que também é importante, ó. É importante, caiu aqui na última prova uma questão sobre nascência de rios. Olha só, quer ver? Deixa eu achar aqui. Olha só, a primeira questão, ó. A hidrografia de Rondônia é parte integrante da bacia amazônica. Verdade? Maior bacia hidrográfica do planeta. Sobre os rios de Rondônia, afirma-se que o Guaporé nasce na Chapada dos Parecis, no Mato Grosso, e se constitui em fronteira natural entre Brasil e Bolívia. Já o Madeira nasce na junção dos rios Beni e Mamoré e é um dos principais afluentes do Amazonas, na margem direita. Verdade, senhores, verdade. Tem lá aquele desenho que eu fiz, né? A Chapada dos Parecis, ela entra no estado, né? Vindo do Mato Grosso, mais ou menos dessa forma assim, ó. E lá dentro do Mato Grosso, na encosta aqui, ó, nasce o rio Guaporé. Aí ele vem, e vários outros rios que nascem nela aqui, ó, vão tendo sua foz aí, né? Vão desaguando aí esse rio Guaporé, que nasce também na Chapada do Mato Grosso. Então é importante também essa questão de nascente de rios, né? Serve de divisória de águas entre as bacias do rio Jaci-Paraná, rio Guaporé e Mamoré, e dos rios de Paraná e Roosevelt. Por isso que os rios de Rondônia, senhores, eles vão se encontrar aqui no Madeira, né? Que no Madeira, por exemplo, o rio Jaci-Paraná, ele não tem um encontro natural com a bacia do rio de Paraná. Por quê? Porque bem no meio tem lá a Chapada dos Parecis, né? É uma divisória natural de águas lá. Então, esses rios eles vão escorrendo lá direção noroeste, né? E até desaguar lá no rio Madeira e assim formar lá parte da bacia amazônica. Temos mais um aqui, senhores. Mais um aqui. Deixa eu ver se dá. Acho que dá tempo, né? Vale do Guaporé, né? Mais um aqui sobre relevo. Vale do Guaporé, notar só os principais pontos. Os principais pontos, para não ter dúvida aí.
trazendo o que a experiência mostra sobre questões, né? Quais são os pontos principais que as questões trazem. Então vamos lá, né? Mais uma característica de relevo é Vale do Guaporé. Vale do Guaporé, Mamoré. Então vamos lá. Olha só. Vou colocar aqui, né? É uma vasta região de planície. De terrenos recentes e com altitude de 100 a 200 metros. Mas uma característica para você identificar lá, né, de qual parte do relevo do estado o examinador está falando, né? Então vamos lá, da onde que ele vem, né? Ela se estende, né? Estende-se da Chapada dos Parecis, vou colocar aqui, né? Pacás Novos, no estado de Rondônia, até alcançar os Andes, né? Alcançar lá a Cordilheira dos Andes, já na Bolívia, né? Na República da Bolívia. Ponto aqui, ó. Vamos lá, mais uma característica aqui, ó. A região é constituída por terrenos alagadiços. Que nas enchentes inundam dezenas de quilômetros quadrados. Nas áreas mais baixas. Então, pessoal, ó, o que você tem que verificar quando vai fazer uma prova de geografia de Rondônia são essas características: tipo de solo, nascente de rio, altitude, se é um terreno alagadiço ou não. Então, se uma questão já começa a falar lá que a região possui altitude de entre 100 e 200 metros, possui uma área alagadiça que se estende até os Andes. Opa, já sei. Vale do Guaporé, né? Como se divide em 4, cada um tem uma característica lá específica, fica mais fácil aí de você conseguir identificar e matar a questão lá no começo, que tratar sobre relevo. Vamos fazer mais um intervalinho, pessoal? E na próxima aula, nós vamos verificar aqui mais um ponto importante da matéria, até terminar aí as observações sobre relevo, e na sequência nós vamos falar lá sobre a questão da hidrografia. Tranquilo? Até mais!